foi pedido de fazer uma reflexão assim muito rápida, na realidade, sobre o contexto da crise migratória hoje no âmbito internacional. Antes de chegar ao PowerPoint, queria fazer só uma pequena introdução. Papa Francisco destacou muito bem, nesses seus poucos anos de pontificado, a centralidade da questão migratória. Talvez na história da Igreja nunca um Papa colocou no centro a questão migratória como o Papa Francisco. Só vou dar dois exemplos. A primeira viagem apostólica do Papa Francisco foi em Lampedusa, no sul da Itália, o lugar onde pouco tempo antes tinha tido uma chacina, tinha morrido afogados mais de 300 pessoas. Ed ele fez uma homilia que pode ser interpretada quase como um planejamento do seu pontificado. Pouco depois, o Papa pubblicò um documento chamado Evangelii Gaudium. Nesse texto tem um capítulo onde ele fala dos mais vulneráveis, que a igreja tem que se preocupar com os mais vulneráveis. E o que é interessante é que o Papa, quando fala dos mais vulneráveis, cita 4 categorias de vulneráveis. Em ordem decrescente, ou seja, a quarta categoria são os nascituros, a questão do aborto. Por terceiro, ele cita a mulher. Por segundo, ele cita o tráfico de pessoas, as vítimas de tráfico de pessoas. E, em primeiro lugar, ele cita os migrantes e os refugiados. Eu acho que são duas pequenas dicas que revelam como o Papa Francisco percebeu que na atual conjuntura a questão migratória se tornou talvez um dos maiores desafios da Igreja e da comunidade mundial. Pode passar na frente. A segunda coisa que queria dizer pode ser resumida por essas palavras da Angela Merkel no mês de agosto. Todo mundo sabe o que está acontecendo na Grécia. A Grécia é um país praticamente que está falido. Se a Grécia sair do euro, provavelmente tudo o euro com a União Europeia corre o risco de ir para o espaço. E a Angela Merkel diz exatamente isso. A onda da imigração preocupa muito a Europa, muito mais do que a questão da Grécia e a estabilidade do euro. Ou seja, nesse momento histórico, a questão migratória se tornou um eixo central, a pauta central da reflexão em termos internacionais. Inclusive, posso dar até alguns exemplos recentíssimos. Acabou de ganhar até as eleições na Suíça e quem ganhou foi justamente o partido que teve como eixo da sua campanha a luta contra a imigração. Daqui a pouco, daqui a alguns dias, vão ter eleições no Canadá e também lá a temática central da reflexão é justamente a questão da migração por causa de um debate que não estou aqui a aprofundar, que eu pessoalmente gosto muito de aprofundar, mas é a questão do véu islâmico. Então, de repente, no Canadá começou todo esse debate sobre a identidade, sobre o papel, sobre a presença dos imigrantes, e dizem que é a questão migratória que vai, de fato, decidir essas eleições. Só apenas alguns exemplos para mostrar a centralidade da questão migratória. E mais uma pequena reflexão, antes de entrar diretamente no tema. Alguém me fala a hora de vez em quando faltam 5 minutos. No decorrer da história, muito se refletiu sobre o sujeito histórico de transformação. Quem é o sujeito que vai mudar o mundo? Nós queremos um outro mundo, um mundo melhor. Quem é esse sujeito? É o proletário, é a mulher, são os povos indígenas. Eu diria que nesse momento histórico, o sujeito transformador da história é o imigrante. São aquelas pessoas que geralmente, não dá para generalizar, mas geralmente são as vítimas de séculos de colonialismo, vítimas do atual império, exploradas historicamente, que com os próprios corpos se dirigem nas nações mais ricas, mais desenvolvidas, não com armas, não em busca de vingança,
mas em busca de algumas migalhas de tudo que foi roubado deles. Eu entendo o fenômeno migratório nessa ótica. A migração é o último recurso que o povo pobre busca nos seus lugares para ter uma vida digna. E o império se preparou, através de muros, através de armas, para combater terroristas. Se preparou para combater exércitos, mas não está preparado para combater famílias, crianças, pessoas idosas, que chegam simplesmente pedindo um pouco de espaço, pedindo um trabalho para ter condições dignas de vida. E esse é um pouquinho o resumo do drama que está acontecendo hoje nos Estados Unidos, na Europa e em outros lugares do mundo. Há as fortalezas dos países ricos que tentam preservar as próprias riquezas e, por outro lado, há uma massa de pessoas que tenta entrar nesses lugares simplesmente porque nos lugares onde eles vivem não tem mais essa riqueza, porque foi depredada, porque foi roubada. Então, o que queria dizer é que hoje o migrante é o verdadeiro sujeito histórico de transformação. Hoje o império está controlando tudo, mas não consegue controlar os migrantes. Eu, nesse sentido, acho que temos que a postura da Igreja, do Papa Francisco, Paulo VI já tinha falado disso, em defender a migração, o direito à migração, é um ponto central de toda a postura da Igreja e, acredito, de todas as organizações que defendem os direitos humanos. Agora, podemos ir para frente. Uma pequena reflexão em termos de princípios. O mundo viveu desde o final da todo mundo sabe que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Depois da Segunda Guerra Mundial, a Europa foi reconstruída através de duas palavrinhas: nunca mais. Mai più in italiano. Mai più Auschwitz, mai più os campos de concentração, mais più omicídios em massa, mais più nunca mais a matança que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial. Por causa disso surgiu a ONU, por causa disso foi feita a Convenção de Genebra, por causa disso foi elaborada a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Apesar disso, depois da Segunda Guerra Mundial, aconteceu a Guerra Fria, e a Guerra Fria criou uma cortina de ferro, um muro que separava os vários países. E foi um período difícil. Nesse período, no mundo ocidental, o problema era o comunismo. Nos diziam que o comunismo era a causa de todos os problemas. Em 1989, caiu esse muro. E nesse momento houve um período de grande otimismo, porque acreditava-se finalmente che se poderia criar um mundo realmente globalizado, mas no sentido não de uma globalização econômica, mas da globalização dos direitos humanos. Na Europa nascia a União Europeia e de repente, não sei se alguém aqui é cidadão da União Europeia, eu sou italiano, tenho passaporte italiano, mas o passaporte não é da Itália, é o passaporte da União Europeia. Pela primeira vez, acredito, na história, houve uma separação entre a nacionalidade, e no caso meu, a nacionalidade italiana, e a cidadania. Eu sou cidadão da União Europeia. Então, de repente, muitos teóricos italianos, franceses, começaram a pensar, será que vamos chegar a este ponto, a cidadania universal? Será que vamos começar a dizer, ele é cidadão do planeta Terra? Será que vamos deixar de nos chamar italianos, brasileiros, franceses e vamos nos chamar terrestres ou terráqueos, cidadãos do planeta Terra? Será que pode existir uma sociedade sem fronteiras, como estava acontecendo na União Europeia, o Tratado de Schengen, livre circulação? Será que vamos conseguir no mundo inteiro o que está acontecendo na União Europeia? Pode ir para frente. Toda essa utopia morreu antes de começar. Porque o que nós já começamos a ver a partir dos anos 90, tem um teórico francês que escreveu um livro, inclusive traduzido em português, Obsessão por Fronteiras.
de repente começou a surgir essa obsessão por fronteiras. Todo mundo começou a construir fronteiras cada vez mais rígidas, mais seguras. Caiu o muro de Berlim, todo mundo exultou, e de repente surgiram fronteiras em todo lugar. Aqui tem 2 exemplos muito conhecidos. Pode ir para frente, desculpa, não sei se tem uma... só para citar algumas fronteiras mais recentes, 2014 a Bulgária annunciou a costrução de uma fronteira, 2015 o Quênia anunciou a construção de um muro com a Somália por causa da migração, no caso uma migração devido a questões climáticas, a fome na Somália, e em 2015, conhecida recentemente, o muro construído pela Hungria, e já vários outros países anunciaram que vão construir cercas para dividir os povos. Então, toda aquela utopia de uma sociedade, de uma cidadania universal, foi para o espaço. O que nós estamos vivendo hoje é uma obsessão, uma verdadeira obsessão por fronteira, mas por fronteiras e por muros. Ma qual é a finalidade do muro? Alguém já viu o muro que separa a Sérvia da Hungria? É uma cerquinha aí que você vai lá, puxa um pouquinho e já consegue passar do outro lado. Qual é a função desse muro? A função do muro é muito clara, tem uma função para o migrante e tem uma função para a população interna do país. Para o migrante a função é muito clara. Você está cometendo um crime ao entrar nesse lugar. Você aqui não é bem-vindo. Nós estamos construindo um muro, você está pulando a cerca. Certo? Então, é uma maneira para dizer a todos os estrangeiros a condição de irregularidade, da clandestinidade e, nesse sentido, de criminalidade. É o processo que hoje está sendo chamado de criminalização da migração. Por outro lado, o muro tem uma função interna também. A função interna do muro é comunicar à população do lugar: vocês estão vendo, nós estamos lutando contra os invasores. Nós estamos lutando contra os invasores. Nós estamos fazendo de tudo para proteger a nossa sociedade, a nossa cultura desses supostos terroristas ou criminosos que estão entrando em nossa terra. Então o muro tem uma dupla função simbólica, porque de fato nenhum muro consegue parar a entrada dos migrantes. Nenhum muro consegue parar a entrada dos migrantes. Agora, quando os muros não conseguem parar a entrada dos migrantes, pode ir para frente, existe um outro caminho para parar a entrada dos migrantes. Qual é? A água. Quando tem os muros, tem a água, tem outros instrumentos, tem outras barreiras naturais, inclusive. Mas tem outra barreira que é criada pelos países que não querem os migrantes, que é chamado com o termo externalização das fronteiras. O que significa essa externalização das fronteiras? Significa que muitos países que atraem migrantes fazem acordos com outros países de trânsito ou de origem dos migrantes para que eles bloqueiem naqueles lugares a saída de migrantes. Eu poderia dar meu exemplo, se vou dar o último, porque é o de ontem. Ontem, acho que foi ontem, sexta, sábado, não sei, a União Europeia conseguiu um acordo com a Turquia. A Turquia, hoje existem 3 países que são o berço da crise de refugiados e de imigrantes na Europa: a Líbia, a Turquia e a Síria. A Síria, todo mundo sabe por quê. É a guerra, é o conflito que expulsa milhões de pessoas. A Líbia também é um país em uma guerra civil provocada por alguns países europeus, que também é o lugar de onde saem muitos barcos, principalmente para a Itália. Mas um país menos conhecido, mas talvez central em toda essa história, é a Turquia. Por quê? Porque a Turquia é o lugar onde passam tantos sírios, tantos refugiados que vêm do Iraque, do Afeganistão. Todos eles passam pela Turquia, e da Turquia eles entram na Grécia, a Macedônia, a Sérvia e assim por diante. E aí o que faz a União Europeia? A União Europeia resolve o problema
encomendando à Turquia de bloquear os migrantes no próprio território. Se vocês não deixam passar os migrantes, essa é a notícia hoje dos jornais, se vocês não deixam passar os migrantes, vocês vão receber em troca algo. No caso, foi dinheiro, facilitação de vistos para turcos para a entrada na União Europeia e terceiro, talvez o mais importante, não sei se vocês sabem, a Turquia há muitas décadas que entra na União Europeia, mas na União Europeia tem uma resistência enorme para a entrada da Turquia. Eles agora prometeram que vão reabrir as negociações para o ingresso da Turquia na União Europeia. Esse fenômeno é chamado de externalização das fronteiras. Nos anos passados, pessoal, esse é outro elemento que gostaria de comunicar para vocês, que é importante que fique claro. A crise migratória não começou este ano. A crise migratória existe há muito tempo. Há muito tempo. Só que acontecia que com essa questão da externalização das fronteiras, os migrantes eram violentados, eram mortos, eram sacrificados longe dos países economicamente mais ricos. Pode ir para frente? Geralmente a União Europeia fez acordo com quase todos os países do norte da África e praticamente os migrantes eram bloqueados nessa área. Quando chegavam aqui na fronteira, no litoral, eles eram bloqueados e depois podia acontecer qualquer coisa. Sequestrados, mortos, muitos deles eram colocados em caminhões e levados no meio do deserto. Eu não vou mostrar para você hoje porque não tenho tempo, mas tem vídeos que mostram corpos de dezenas de pessoas no deserto, de imigrantes que tentaram chegar até a União Europeia, que foram presos pelas autoridades da Líbia, jogados no meio do deserto e as pessoas morreram no deserto. Tem testemunhos pessoais de antropofagia. Pessoas conseguiram viver através do canibalismo. Coisas absurdas. Isso acontecia nos anos passados e continua ainda hoje. Muitos dos migrantes que vão na União Europeia saem da África subsaariana, eles têm que passar geralmente por alguns oásis, que são passagens obrigatórias, e nesses oásis tem ou grupos de polícia, ou grupos de exércitos, ou simplesmente quadrilha que assalta os migrantes, porque sabem que esses migrantes têm dinheiro, porque eles têm necessidade de dinheiro para depois pagar os atravessadores que levam eles para a Europa. Esses migrantes geralmente são espancados, são mortos, são levados para o tráfico de pessoas. Vou só citar um pequeno exemplo, que é só para uma curiosidade. Eles às vezes escondem o dinheiro em envelope, no, 10, colocano in sacolinhas de plástico, engolem o dinheiro para que ninguém possa prender esse dinheiro. Só que nos últimos tempos, esses grupos, essas quadrilhas, aprenderam essa técnica que os migrantes utilizam e eles obrigam os migrantes a tomar água insalubre, que dá problemas intestinais, e aí eles evacuam, acho que se fala assim, e aí eles conseguem saber se realmente eles têm dinheiro escondido dessa forma. É só para dar um exemplo do que acontece com milhares e milhares e milhares de pessoas e nós não sabemos nada, porque disso ninguém sabe nada. Há anos e anos e anos isso acontece e nós não sabemos. Nós começamos hoje a saber o drama migratório porque as pessoas morrem perto das costas do litoral da União Europeia. Mas a problemática migratória é uma problemática que vem já há muitos anos. Estou falando de imigrantes, mas também de refugiados. Pode ir para frente. Esta foto é bem interessante, não sei como definir. Em Melilla, o enclave espanhol no território de Marrocos, e vocês estão vendo lá em cima pessoas que estão tentando entrar
E por outro lado, aqui tem pessoas que ficam, inclusive, continuando a jogar a golfe. Dá para ver um pouquinho a problemática migratória. Acho que essa foto representa tudo o que nesse momento queremos dizer. Pode passar para frente, vai para frente que eu não tenho tempo para mostrar isso. Vai para frente, e disso aqui já eu falei. Pode ir para frente. Tudo que eu falei sobre a União Europeia, nós podemos falar também para os Estados Unidos. É outra área, junto com a União Europeia, onde a problemática migratória é extremamente grave. No México também acontece a externalização das fronteiras. Os Estados Unidos têm acordos com o México, com o governo de Guatemala, de Honduras, para que eles bloqueiem a saída dos migrantes. Na atualidade, organizações que defendem os direitos humanos dizem que o drama dos refugiados e dos migrantes não é a fronteira norte do México, é a fronteira sul do México. A fronteira sul do México hoje talvez seja um dos lugares mais dramáticos para a vida dos migrantes. E no México eles falam que há duas fronteiras horizontais e uma fronteira vertical. A fronteira vertical é a travessia da fronteira sul até a fronteira norte. O que acontece nessas travessias aos migrantes, só Deus sabe. O número de desaparecidos aumenta cada vez mais. Existe um livro chamado La Bestia. La Bestia é o nome do trem que os migrantes pegam, que não dentro do trem, ele fica em cima do trem para ir do sul até o norte do México. Tem um livro chamado La Bestia, onde dois antropólogos viveram, passaram por essa experiência, e eles contaram o que acontece em cima desse trem. Praticamente o tempo todo esse trem de repente vai mais devagar, sobem em cima do trem quadrilhas, polícias e começam a atirar nos migrantes. E os migrantes geralmente respondem atirando também. É uma verdadeira guerra em cima do trem. Uma verdadeira guerra em cima do trem. E o que querem essas quadrilhas? Querem o dinheiro e querem mulheres. Mulheres jovens. Vocês entendem a razão pelas quais querem mulheres jovens. E o número de desaparecidos no México cresce cada vez mais. Esse é outro drama que está sendo meio silenciado pela imprensa, a não ser de vez em quando na fronteira norte acontece alguma coisa, mas que revela a dramaticidade da situação contemporânea. Pode ir para frente? Então, tudo isso, pessoal, tudo isso que eu falei até agora tem como fundamento um processo de criminalização das migrações. O migrante que chega num país de forma irregular é cada vez mais apresentado como um criminoso. Nós tivemos um caso no Brasil, lá em São Paulo, o cara que atirou contra os haitianos, acho que vocês já falaram disso. O que é interessante é que o cara gritou: vocês vêm aqui para roubar o nosso trabalho. Vocês são ladrões nesse caso. Vocês são ladrões porque estão roubando algo que não pertence a vocês. A presença de muro, como falava anteriormente, é o símbolo da criação do migrante enquanto ser criminoso. Ele é criminoso por quê? Ou porque é terrorista, ou porque prejudica a economia do país, como no caso do exemplo que eu citei, ou é criminoso porque ele coloca em risco a identidade cultural do país de acolhida. O bispo, se não estou errado, de Valência, na Espanha, acaba de afirmar nesses dias que a questão migratória é um cavalo de Troia, ele falou, para a Europa. Porque a Europa está perdendo a própria identidade por causa da chegada de todos esses migrantes, e a Europa tem uma identidade cristã bem definida que está sendo prejudicada pelo fluxo migratório. Isso foi... Oi? Pois é. Agora, eu quero dar só duas chaves de interpretação desse fenômeno. Por que essa criminalização dos migrantes? Eu vou dar duas chaves de interpretação. Se a gente utiliza René Girard, que é um antropólogo francês, René Girard trabalhou o conceito de bode expiatório.
Oggi un migrante sta si trasformando in un bode espiatorio, ossia, o bode espiatorio che è un inocente que é apresentado como a causa de todos os problemas. Certo? Então, a Europa é um país em crise por 1000 razões, que não tem nada a ver com a migração, mas o migrante é apresentado como o culpado da crise econômica e social que está acontecendo hoje na União Europeia. Qual é o objetivo do bode expiatório? O objetivo do bode expiatório é esconder as reais causas da crise. O bode expiatório tem como objetivo esconder as reais causas da crise. Por que hoje o mundo está em crise? Acho que vocês leram no jornal que dizem que a partir do próximo ano 1% da população mundial possuirá 50% das riquezas do mundo. 1% da população mundial, 50% das riquezas do mundo. Piketty, o economista francês, tem mostrado como o capitalismo tende a concentrar as riquezas. Ou seja, a população mundial se está tornando cada vez mais pobre. E isso não por culpa das migrações. Os migrantes, ao contrário, são justamente essas pessoas pobres que buscam algum recurso a mais. Mas o que estão conseguindo nesse momento é uma guerra entre pobres. Ou seja, os empobrecidos da Itália, da Grécia, da França, dos Estados Unidos se revoltam contra os pobres empobrecidos migrantes. Estamos diante de uma guerra entre pobres na lógica romana dividit et impera. Divide e governa. Então, dessa maneira, são escondidas as reais causas, que é um sistema econômico que não se sustenta, para colocar a culpa nos migrantes. A segunda chave de interpretação que eu dou é a partir de Giorgio Agamben, não sei se alguém já ouviu falar, é um filósofo jurista italiano, que ele cunhou a expressão do estado de exceção. O que é o estado de exceção? Historicamente, quando havia uma guerra, se colocava o estado de exceção, ou seja, o Estado não tem como preservar todos os direitos porque estamos numa situação de crise. Agora, Giorgio Agamben diz que hoje vivemos num estado de exceção permanente. E o estado de exceção permanente significa que é um estado onde há uma suspensão de todos os direitos ou de parte dos direitos que normalmente deveriam ser garantidos num estado de direito. Deu para entender? Então, vou dar um exemplo muito simples. Após o 11 de setembro, começou uma política nos Estados Unidos de violações de direitos dos migrantes que chegavam no país. Era legítimo fazer isso? Claro que é legítimo, porque nós estamos lutando contra o terrorismo. Então, é o estado de exceção. Normalmente isso não é possível, mas agora é possível, porque temos que combater contra um inimigo. Então, de repente, é necessário a criação de um inimigo para que possa ser legitimado um estado de exceção. E o estado de exceção, repito, é um estado em que são legitimadas violações de direitos humanos. E isso também os nossos direitos. Na França, acabam de aprovar uma lei que reduz a privacidade das pessoas, e fizeram isso em nome da luta contra o terrorismo. De fato, eles estão violando direitos de cidadãos normais, mas isso é legitimado justamente pela questão do estado de exceção. Eu acho que já terminei. Pode ir para frente. Aqui é um exemplo da demonização dos migrantes, da qual eu estava falando anteriormente, mas pode ir para frente, só me interessa isso aqui. Quais são as consequências de tudo o que eu estou falando até agora? Criminalização dos migrantes, construção de muro, identificação do migrante como bode expiatório, ou seja, como o grande culpado do sofrimento da vida das pessoas. Consequências de tudo isso, aumento do contrabando de migrantes. Por quê? Porque quanto mais muros você me constrói, tanto mais o migrante terá necessidade de procurar um atravessador para poder entrar em outro lugar. Estou falando de migranti, mas isso diz respeito também ao refugiado. Aumento do tráfico de pessoas.
Por quê? Porque muitos migrantes, ao procurar um atravessador, acreditam que se trata apenas de alguém que vai facilitar o próprio ingresso no outro país e, na realidade, se trata de um traficante de pessoas para fim de exploração sexual ou trabalho escravo. Vai aumentar, está aumentando o tráfico de pessoas. 3. Aumento da mortalidade dos migrantes. Os migrantes são obrigados, nos Estados Unidos, a passar pelo deserto, que é o único lugar onde não tem um muro, e aí morrem. São obrigados a entrar nos barcos, e aí morrem. Ou seja, há um aumento da mortalidade dos migrantes, aumento da vulnerabilidade e da violência contra os migrantes. Por que aumenta a vulnerabilidade? Porque o migrante que chega in um determinato lugar de forma irregular, ele não tem amparo nenhum, ele oficialmente é um criminoso, alguém irregular, alguém que está num lugar onde não pode estar. E nesse sentido é uma pessoa totalmente vulnerável, que não pode reivindicar nenhum direito. Ele tem que aceitar tudo. E talvez essa seja a grande finalidade do muro. Aquela que um teórico chamado Nicolas de Gênova, nos Estados Unidos, chama a deportabilidade do migrante. O migrante é deportável no sentido que cada um tem que saber que em qualquer momento pode ser preso e deportado para o seu país. Então, você é explorado no seu trabalho, cala a boca. Você está doente, fica em casa e não vai no posto de saúde, porque lá alguém pode te identificar e você pode ser deportado. Você recebe violências domésticas, você mulher, recebe violências onde você trabalha, fica calada, porque se você vai denunciar, você vai ser deportada. Então, essa condição de deportabilidade torna, de fato, os migrantes escravos do país de recepção. Termino. A última, relativização do Estatuto do Refúgio. E aqui vou falar só uma palavra sobre refugiados e termino. Hoje há uma clara relativização do Estatuto do Refúgio por uma razão muito clara. Para eu pedir refúgio, eu tenho que botar o meu pé em outro país. Para solicitar refúgio, eu tenho que entrar em outro país. Mas como eu vou conseguir isso se tem um muro entre eu e outro país? Como vou conseguir isso se tem um mar onde ninguém me deixa passar para ir em outro país? O único caminho é através de atravessadores, mas eles estão querendo demonizar os atravessadores, bombardear os navios. Como é que hoje um refugiado que foge porque é perseguido consegue ir em outro país e solicitar refúgio? Isso significa esvaziar, de fato, a Convenção de Genebra. Parece que todos esses muros, essa externalização das políticas, não deixem sair do seu país os migrantes, mas também os refugiados. Eles são pessoas que têm direito a refúgio. Eles têm direito de ir em outro país, estão fugindo, eles têm direito. Mas não tem problema nenhum, não tem interesse, porque parece que a preocupação hoje dos países economicamente mais ricos são justamente os refugiados. Por quê? Porque migrante econômico eles deportam na hora. Agora, refugiado não. Refugiado eles não podem deportar. E parece que, de fato, de forma escondida, hoje estamos vivendo toda uma técnica para impedir que os solicitantes de refúgio entrem em determinados países e solicitem refúgio. Desculpe, vou parar aqui, tinha até muita coisa para dizer, mas é o tempo que tenho. Oi? Não, acho que vou... No debate, tem um debate, eventualmente vocês perguntam mais alguma coisa. Obrigado. Cáritas Brasileira, uma família humana cuidando da criação.